Vitor Teles, qual foi o primeiro movimento que fez a Viva Água virar uma marca tão consolidada e não só um serviço no mercado maranhense? Boa pergunta. Então, para que você ganhe credibilidade no mercado, a primeira coisa é você trabalhar com amor, trabalhar com paixão, realmente se entregando 100% dentro daquela função. E meu pai e minha mãe, Oswaldo Teles e Denise Araújo, que são minhas referências, não só na parte técnica da educação física, mas também na gestão, eles entraram de cabeça nesse mundo, né? Minha mãe, profissional de educação física, meu pai, profissional de educação física, trabalharam como professores em diversas escolas, mas existia um sonho ali dentro deles, né? E o sonho era eles criarem sua própria escola de natação. Porém, como todo mundo sabe, o profissional de educação física ele não tem absolutamente nenhum conhecimento ou nenhum estudo na parte de graduação que ofereça a eles entendimento e conhecimento sobre gestão. Fala, manos! Bem-vindos ao quinto episódio do Manos Podcast. Hoje a gente vai falar sobre um tema que separa negócios comuns de negócios extraordinários ou desejados: valor da marca. E para isso trouxemos alguém que constrói duas marcas muito fortes no Maranhão, cada uma com um posicionamento completamente diferente, mas que tem tudo a ver. Nosso convidado de hoje é o nosso amigo Vitor Teles, da Academia Viva Água e do CF 98, meu irmão. É isso. Vamos agradecer a presença aqui do Vitor. Tenho certeza que vai ser um episódio fantástico, cheio de conteúdo para ajudar você aí que quer crescer e quer entender mais sobre posicionamento, sobre construção de marca. Vou trazer aqui um breve release do currículo do grande Vitor, né? E também que está por trás da história dessa empresa, que eu tenho certeza que já faz parte da cultura do maranhense, que é a Viva Água, né? Vitor é diretor da Viva Água, uma das academias mais tradicionais e, ao mesmo tempo, mais inovadoras da nossa cidade. Também sócio fundador do CF 98, com unidades no Renascença, na Coama, referência em treinamento funcional e de crossfit, graduado em administração pela PUC no Rio, graduado em educação física pelo SEUMA e possui MBA em gestão de pessoas pela FGV. Um profissional que equilibra gestão, experiência e ciente da construção da marca dentro do mercado fitness. É uma referência e a gente está trazendo pessoas aqui de relevância no nosso estado e vai ser maravilhoso receber aqui você, Vitão. Obrigado pela presença, você é um convidado muito especial para a gente. Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra poder participar aqui do podcast do Manos. E parabéns pela sala, cara. Meu sonho era ter uma sala de podcast assim. E, pô, muito bem estruturada, equipe grande. Muito legal. Obrigado pelo convite. Tenho certeza que a gente vai bater um bate-papo bem legal. Maravilha, galera. É isso aí. Então, vamos curtir esse momento, esse podcast leve, vamos falar de muita coisa boa sobre marca, sobre gestão, mas o mais importante é a vivência do negócio, tá? Então, o Manos Podcast tem como princípio o valor trazer pessoas que realmente atuam no mercado, né, Vitão? Que estão ali no dia a dia, que sabem, que fazem, que é o mais importante. Então, a cultura do resultado hoje, ela é muito presente, né? Essa cultura da autoridade, né? Então, hoje, o mercado ele se posiciona cada vez mais em dar relevância e em dar autoridade para quem tem resultado. A gente vê muitas pessoas aí no mercado que vendem um tipo de serviço, um tipo de produto, mas não estão lá, né? Não estão lá empreendendo, não estão lá fazendo. E graças a Deus a gente vê, né, todo o track record histórico ali do Vitor Teles, da família dele. E esse primeiro bloco, Vitão, a gente vai falar o que faz uma marca valer mais. E a primeira pergunta é, Vitor, hoje todo mundo vende treino e mensalidade, mas poucos constroem um valor de uma marca de verdade no seu dia a dia. E a pergunta é, cara, Vitor Teles, qual foi o primeiro movimento que fez a Viva Água virar uma marca tão consolidada e não só um serviço no mercado maranhense? Boa pergunta. Então, para que você ganhe credibilidade no mercado, a primeira coisa é você trabalhar com amor, trabalhar com paixão, realmente se entregando 100% dentro daquela função. E meu pai e minha mãe, Oswaldo Teles e Denise Araújo,
que são minhas referências, não só na parte técnica da educação física, mas também na gestão, eles entraram de cabeça nesse mundo, né? Minha mãe, profissional de educação física, meu pai, profissional de educação física, trabalharam como professores em diversas escolas, mas existia um sonho ali dentro deles, né? E o sonho era eles criarem sua própria escola de natação. Porém, como todo mundo sabe, o profissional de educação física ele não tem absolutamente nenhum conhecimento ou nenhum estudo na parte de graduação que ofereça a eles entendimento e conhecimento sobre gestão, né? Então não tem nada sobre finanças, não tem nada sobre gestão de pessoas. E com isso, os meus pais tiveram que errar para aprender. Então eles passaram pelo processo de aprendizado, detalhe por detalhe, eles tiveram que estar dentro da organização full time para que entendesse quais eram as necessidades daqueles profissionais, daqueles professores, e aos poucos ir crescendo dentro do modelo de gestão. Óbvio que tudo que você faz quando você não tem conhecimento aprofundado, você erra, né? E esses erros, eles vão sendo corrigidos com a experiência. Mas o principal, quando tem amor e quando tem resiliência, os processos acontecem. E foi exatamente o que aconteceu com meu pai e com minha mãe, né? 40 anos atrás, eles iniciaram o projeto Viva a Água. Qual ano, Vitor? 84? E agora, a gente tá... Foi 84. Foi 84. 84. 84, na verdade, a Viva Água aqui no Renascença, ela surgiu em 87. E a Viva Água antigamente era na BB, e aí depois que... legal. Foi, a gente começou na BB e depois que foi aqui para nossa sede, E né? começou com a natação. Sempre com a natação. Sempre Na com a verdade, natação. a Viva Água, o nome já diz, né? Viva Água, a especialidade dos meus pais é a água. Minha mãe é especialista em psicomotricidade, então ela tem uma linha de trabalho para natação para bebês. E é engraçado que ela conta uma história muito interessante, que as pessoas não entendiam quais eram os benefícios da aula de natação para bebês. E aí ela tinha que marcar consultas com os médicos, com os pediatras. Ela marcava uma consulta, pagava a consulta, chegava lá na pediatra, começava a explicar os benefícios da aula De natação infantil. De natação infantil, principalmente para bebês, para que os pediatras comprassem aquela ideia e indicassem os alunos para iniciar a aula de natação. Então isso é dedicação, isso é amor, isso é querer fazer acontecer, né? E meu pai se formou em educação física em Belém e aí trouxe essa linha de treinamento mais especializado, treinamento de performance, né? Atletas Competição, de competição. Então eles se completavam. Minha mãe na parte do aprendizado e meu pai na parte de performance. Legal. E antes de passar para o Elcio, Vitor, para fazer a segunda pergunta, e eu quero, inclusive, deixar isso registrado, a mãe do Vitor, a Denise Araújo, ela foi minha professora na UFMA, quando eu fiz a minha primeira formação, Elcio, em Educação Física, e ela me deu 3 cadeiras. 3 cadeiras. Natação 1, natação 2 e natação 3. E tu só passava de uma cadeira para outra se tu fosse aprovado nos nados. Então, ela dizia que na cadeira 1 tu tinha que aprender o nado crawl. Se tu não soubesse nadar 100 metros no crawl, tu reprovava a cadeira dela, tu não passava. É isso. Aí ia para 2, tu tinha que avançar, acho que os nados, entrava o nado costa. Se tu não soubesse o nado costa, tu não avançava para a última cadeira dela, que era a natação 3. E eu lembro bem, a última prova da professora Denise Araújo era tu nadar 25 metros de cada estilo. É o medley. Se tu não nadasse no mínimo 25 metros de cada estilo, tu não passava na cadeira O dela. que faz muito sentido, porque Lógico. hoje o que acontece? Muita gente formada que quer ensinar o que não sabe. Como é que você vai ensinar tecnicamente um processo, ou uma aula, ou uma metodologia, se você não sabe executar? Perfeito. Então, E eu agradeço, inclusive. Exatamente. Então, tu seguiu para outro caminho, né? Na parte mais de gestão. Mas se tu fosse dar aula de educação física, você ia saber executar para poder ensinar. E agradeço muito. Obrigado, viu, professora Denise? Até me ensinar. Não, e a Sofia, né, minha filha, meu sobrinho Davi também, foram alunos da Viva Água. Aprenderam ali a natação na Viva Água. Então,
é uma empresa realmente que ela está dentro da cultura do maranhense, né? Já tem 40 anos, 40 então anos de história. é muito tempo, né? Se provou no tempo, né? Então hoje a gente tem aí 2 empresas, né? A Viva Água, que hoje não é só mais natação, né? Então uma estrutura, um complexo esportivo bem grande, e tem o CF98 ali, que foi uma iniciativa tua, né? Eu queria que tu falasse um pouco sobre como iniciou esse projeto e principalmente como se posicionar essas 2 empresas, né, dentro de uma só, né? Se elas se complementam, ou elas são tipo, de qualquer forma concorrente, ou o cara que está lá começou na natação, ele vai para o CrossFit. Como é que funciona esse mix dentro ali da estrutura hoje? Legal. Então, com a Viva, eu cresci literalmente engatinhando na beira da piscina. Então eu sei exatamente todos os processos que aconteciam e todas as dores que meus pais tinham nesse processo de gestão. E naturalmente, com o crescimento da empresa, e minha mãe, assim, como ela tem uma visão mais à frente, sempre foi bem ousada e até de certa forma ela visualizava o futuro no sentido de tendências. A natação foi crescendo, a gente construiu a primeira piscina, que era uma piscina de 25 metros, que para a realidade de São Luís já era algo extraordinário, uma piscina semiolímpica. Depois construiu a piscina média, que já buscava um processo mais de aprendizado, uma piscina de 12,5 por 6. E depois construiu a terceira piscina, que era uma piscina já coberta, uma piscina aquecida, já com características mais direcionadas para a natação de bebê, porque precisa ter cuidados especiais quando a gente está falando de crianças recém-nascidas, né? A gente tem aula de crianças a partir de 3 meses de idade, então a piscina precisa ser salinizada, porque o cloro ele gera processos alérgicos, ela precisa ser aquecida, porque pode gerar um resfriado na criança, e coberta, porque também não pode pegar sol nem chuva. Então, vivenciando todos esses processos, a Viva Água ela começou a crescer a quantidade de modalidades. Apesar da especialidade dos meus pais ser a parte aquática, existiu a necessidade, por exemplo, de construir uma musculação, né? Então, minha mãe recebeu uma proposta, a gente tinha um espaço grande, né? Fizemos algumas obras, e aí tinha um espaço lá interessante e veio uma proposta para abrir a musculação. Durante 10 anos, a gestão da musculação... Na verdade, essa gestão ela começou de um terceiro, e aí essa pessoa faleceu. Essa pessoa faleceu e, de repente, minha mãe teve que assumir um modelo de negócio que ela não tinha absolutamente nenhuma noção. Minha mãe sempre foi da água, meu pai sempre foi da água, e não sabiam gerenciar a academia. E aí, essa pessoa faleceu, caiu ali no colo da minha mãe e do meu pai, e aí começou a grande dificuldade deles, que foi o gerenciamento da musculação. E aí, durante 10 anos, foi uma dor. Durante 10 anos, a musculação foi uma dor. Conheço bem, Vitor. Exatamente. E eu sempre vivenciei isso, sempre participei, né, dos questionamentos, das reclamações. E aí, o CF98, ele surgiu em uma oportunidade com o meu sócio, Marcílio Sampaio, que a gente já tinha uma relação de amizade muito próxima, e ele estava mudando de casa, ele tinha uma casa lá no Turu, ali na Avenida São Luís Rei de França. Ele falou, cara, eu tô mudando de casa agora, tô com esse espaço vago, tô querendo abrir uma pizzaria, mas não sei se é isso mesmo. Eu falei, cara, é uma pizzaria. Tu tem conhecimento sobre gestão na parte de cozinha? Ele, não sei nada, assim. Ele falou, mas eu já pensei em abrir uma academia, por que a gente não abre uma academia? Eu falei, como uma academia? Uma musculação? Ele falou, uma musculação. Eu falei, cara, musculação, o investimento é caro, precisa de espaço, não sei se é o interessante. Mas eu fiz uma aula recentemente, eu viajei para BH e fiz um treino de uma modalidade nova que está surgindo, que ninguém conhece ainda, mas que eu achei muito interessante, que para mim faz muito sentido. Porque quando eu treinava musculação, eu treinei na musculação dos meus 16 aos meus 23 anos, para mim aquilo não fazia muito sentido, aquele treinamento. Por quê? Porque eu percebia que existia apenas um objetivo estético.
Não que na sala de musculação você não possa treinar outras variáveis, mas pelo menos minha linha de treinamento, eu que não conhecia essa linha de trabalho terrestre, e nem mesmo os professores, o objetivo era basicamente estético. E eu, que fui um esportista durante toda a minha vida, que buscava performance, que buscava outros objetivos que me motivavam, para mim não fazia muito sentido, mas eu via que era essa a tendência que todo mundo praticava. E eu falei, cara, essa modalidade nova, que é o CrossFit, ela, para mim, fez muito sentido. Eu acho que a gente poderia, de repente, abrir, porque aqui o espaço é pequeno, mas a gente faria uma reforma Isso a gente tá falando em que ano, Vitor? Está falando de 2016. 16. Em 2016. Ótimo. E aí eu falei, cara, vamos tentar, vamos fazer um estudo de caso? Vamos. Aí a gente fez um estudo de caso. O investimento inicial para fazer uma reforma na casa era de R$50 mil. O investimento na aparelhagem dos equipamentos de CrossFit era mais 50 mil. R$100 mil de investimento. Teria que fazer um curso de Level 1, que é o curso que... Habilitação? Que habilita o treinador para abrir um box de CrossFit, porque o CrossFit é uma marca. O coach, né? CrossFit é uma marca, né? Ela é registrada, ela é americana. E para que você utilize essa marca CrossFit, você tem que se credenciar como profissional do CrossFit e ainda pagar uma taxa anual para a CrossFit Inc., que é o órgão internacional que rege o CrossFit. Legal. E aí a gente pesquisou tudo isso. E aí colocamos lá no plano de negócio, falou, cara, o investimento vai dar em torno de 120 mil. Eu tenho um carro aqui, um jet ski, a gente tinha um jet ski e tal, vamos vender o jet ski, vamos vender outra parada aqui, a gente faz o investimento. Tá bom. Aí começamos. Fizemos o investimento, começamos a desmontar a casa. Quando a gente viu a casa... Saiu tudo dentro do programado, Vitor? A pergunta que todo mundo quer saber. Saiu dentro do programado, plano de negócio? Quando a gente viu, a casa não tinha pilar, era estruturada toda na parede. Já tinha ido uns 30 pau, né? Dos 100 mil. Cara, e agora? Tem que demolir tudo e construir um galpão. Aí lá se foram os 100 mil só na parte só na estrutura básica. Da zapata e das paredes. E agora? Aí tivemos que correr atrás, né? Enfim, naquela correria, aí pede emprestado, aí vai em banco, aí organiza. Enfim, conseguimos construir o box de CrossFit. Como era algo novo no Maranhão, foi um estouro, né? Estourou, todo mundo começou a participar, muita gente. E aí, com essa capacidade de novos alunos, de muita gente conhecendo aquela modalidade, vinha o pessoal daqui do Renascença ia treinar lá no Turu, o pessoal de longe da Ponta da Areia ia treinar no Turu, assim, virou uma febre. Aí eu contratei uma consultoria de Goiânia. Gastei uma grana na consultoria. Eu tive que entrar no curso de Educação Física, né? Aí tu não tava nem no curso? Ainda não era professor. Eu entrei no curso de Educação Física. Tu era formado em Administração. Ah, legal. Eu vim do Rio, formado em administração, e aí entrei nesse curso justamente para poder operar, né? Até por questões do conselho, e nessa época eu fui até de certa forma perseguido por muita gente, como era algo novo, estava trazendo muitos alunos, ele tá dando aula e tal. Eu não dava aula, né? Eu justamente contratei essa consultoria para treinar meus professores, para fazer um processo de recrutamento e seleção para que aqueles professores ficassem prontos para dar aula. E aí aqueles professores, depois do treinamento e depois do estouro do 98 lá do Turu, cada um saiu e abriu o seu e box. Abriu um box. E aí, meu amigo, aí que a gente vê, né? Aí realmente, nessa época, a gente já estava consolidado no mercado, estava começando a me formar, já estava lá perto de me formar. E aí apareceu a oportunidade de abrir o CF98 aqui dentro da Viva Água. Aí minha mãe falou, Vitor, vamos trazer para cá o 98, vamos incorporar o CrossFit aqui dentro da Viva Água, a gente tem um espaço e tal. Falei, vamos. E aí chegou o CrossFit dentro da Viva Água. Logo que chegou o CrossFit, também rendeu muito bem, muita aceitação muito boa por parte dos alunos, só que era uma linha de trabalho completamente diferente. A gente trabalhava com alta performance, né, lá no Turu. Então era a galera mesmo grande, a galera da competição. Aquela galera andando no meio da rua. Correndo no meio da rua. Então a gente se posicionou de forma natural, não foi algo planejado,
se posicionou muito para o treinamento de alta performance, para os atletas de competição. Tanto que muita gente queria treinar lá no Turu com a gente e não treinava porque tinha medo, achava que não era para o iniciante, que não era para a pessoa que não era atleta de alta performance. Então existia um certo preconceito. Quando a gente veio para Viva Água, que existe um público diferente, que é um público mais wellness, qualidade de vida, né? E outra, trabalhar com atleta de alta performance, que é de competição, é um problema, por vários motivos. Primeiro, Sem o dúvida. atleta de alta performance, o que ele quer é um treino diferente. Então ele quer ser diferente. O atleta de alta performance, ele ganha uma medalhazinha aqui no estadual, ele já não quer pagar mensalidade. O atleta de alta performance não quer treinar igual todo mundo da turma, quer um treino diferente. Então, isso estava me dando mais problema do que a solução. Sem falar o peso, Que não era o foco, né? a Que sobrecarga. não era o foco nesse novo momento aqui na Viva Água, né? Lá no Turu a gente acabou engajando esse caminho, mas, na verdade, quando a gente chegou aqui na Viva Água, minha mãe conversou comigo e falou, Vitor, a gente tem que mudar um pouco esse posicionamento estratégico. E aí a gente se E reposicionou aí que aqui. vem a importância da visão, né? Da visão da Denise, da experiência dela, né? É, isso aí. E aí a gente também já tinha sofrido muito lá, né? Então a gente se reposicionou, mudou esse conceito, perdemos muitos alunos, que era essa galera que queria, que achava que não tinha que pagar, que achava que era especial porque competia. E a gente incorporou esse novo modelo. Logo a gente também incorporou a parte dos esportes de areia, que eu também já era envolvido no futevôlei, então a gente começou a oferecer aulas de vôlei, de futevôlei, na época ainda não tinha beach tênis, era vôlei e futevôlei. Aí também implantamos a aula de endurance, que é a aula mais cardiorrespiratória, trabalha mais movimentos cíclicos, né? Não pega tanto peso, também bem dinâmico. Incorporamos a ginástica. A ginástica é um tipo de ginástica que é praticada no CrossFit, que é um treinamento de peso corporal. E aí a gente foi implantando novas modalidades dentro daquele modelo de negócio. E lá no Turu a gente continuou com a operação. Só que a gente entendeu que o posicionamento estratégico da gente no Turu estava diferente do nosso posicionamento aqui do Renascença. Estava conflitando. Era uma empresa com o mesmo nome, mas no Turu a gente oferecia somente o CrossFit. Boa. E aqui no Renascença a gente já estava oferecendo 8 modalidades. Então a gente falou, cara, não está mais fazendo sentido a gente manter a nossa unidade no Turu. E aí foi quando, uma decisão muito difícil, a gente resolveu encerrar as atividades do Turu e incorporar a nossa energia, direcionar a nossa energia totalmente aqui para Viva Água, para o Renascença. Galera, vocês estão vendo tanto de informação, tanto de insight que a gente acabou de tirar aí, que o Vitão trouxe pra gente, né? E mais uma vez a nossa história se conecta, né, Elcio? Porque, mais uma vez, nós vamos lá, eu e o Elcio, no ano de 2016, eu Cheguei a contato. treinar lá no box. Entre contato. Chegou a treinar lá no Turu, né? Eu falo, meu irmão, tem uma modalidade nova, tá estourando. Aí ele, quer, André? Ah, vamos ali comigo. Aí, Era perto da clínica. era a minha área de atuação, né? Já atuava na área de educação física nesse ano. Aí eu levo Elcio pra lá. E a gente entra nas turmas lá do iniciante, começa a fazer. Eu sempre gostei muito dessa modalidade. E Elcio ia também ali nos empurrão, aí ele dizia, meu irmão, Elcio dizia pra mim, Vitor, meu irmão, é diferente, mas eu preciso da minha mão, se eu me machucar. Ele já é dentista, né? E eu, a minha primeira formação é educação física, já militando ali na área E a mão cheia de calo, né? academia. Mas hoje tá do mesmo jeito. Aí ele diz, André, mas minha mão, rapaz, se eu machucar minha mão aqui, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou atender os pacientes? Então, gente, mas vocês conseguem identificar que o conhecimento, ele anda do lado da gestão, né, Vitor? Então, todo esse momento, tu deixa muitos insights aqui, eu deixo para você que o Vitor buscou esse conhecimento, né? Então, embora formado em administração, ele precisou fazer mais uma formação, buscar mais conhecimento e, mais uma vez, vocês são muita referência nisso, né, Vitor? A questão do pioneirismo, né? Então, a gente vê, né, como eles conseguem ter uns insights e trazer o pioneirismo em muitas coisas dentro do mercado, né? E o seu mercado específico, o mercado fitness. Então, parabéns pelos pioneirismos. A gente vai falar muito isso aqui no Manos. E é importante também ressaltar que o risco que você se submete a correr. O empreendedor, né, e você é um baita empreendedor, você se colocou
dentro de uma zona de risco. Porque você tinha garantia que ia dar certo? Não. Zero o garantia. Planejamento que você fez ali já no início furou. Furou. Você poderia ter dado para trás naquele momento. Você não deu para trás. Você redobrou a aposta, né? Então foi... E mesmo ainda sem ter garantia, algo novo, né? Então não existe garantia quando você vai empreender. Então o arriscar é porque se lá na frente você está enxergando. Primeiro você sabe do teu potencial, você sabe que você realmente está comprometido em fazer acontecer e aí traz o resultado que você tem hoje, né? Então não é à toa que você E tem um comete muitos resultado. erros, né? Lógico. A gente foi cometendo muitos erros, mudando o modelo de pagamento, modelo de plano. Antigamente a gente trabalhava nos sistemas clássicos de plano semestral, anual, né? Depois a gente entendeu que a recorrência era algo que fazia sentido, né? A renovação automática no cartão de crédito. Então a gente foi pegando esses macetes ao longo desses anos e até hoje a gente continua fazendo mudanças, né? Minha mãe costuma falar um ditado bem legal que não o rápido que engole o lento, né? Então, o fato de errar, ele faz parte, mas quanto tu demora para corrigir aquele erro? E eu vou até fazer a pergunta, né? tem tudo a ver. Ela vai fugir um pouco do script aqui, Vitor, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Vitão, na tua experiência hoje, qual é a importância de você dominar ou ter o conhecimento do business que você vai entrar, ou do negócio que você vai entrar? Como é que você define hoje a importância de ter o conhecimento na área de atuação que você vai abrir o seu negócio? Qual o conselho que você daria para os nossos ouvintes do Mano Podcast? O conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, qualquer que seja a área. Ou conhecer a área que o cara quer abrir um negócio. O cara que quer abrir um negócio hoje, qual a importância dele conhecer o segmento que ele vai entrar? É essencial. Você não fica na mão de ninguém, né? Então, por exemplo, como eu falei, já algumas vezes eu tive que cancelar algumas aulas. Eu tive que fazer deslocamento de professores que às vezes tecnicamente são muito bons, mas que não estão alinhados com os ideais da organização, e aquela pessoa, você faz algumas tentativas de mudança de comportamento, ela não muda porque ela está mais focada no seu individual do que no grupo, e essa pessoa precisa ser deslocada, precisa encerrar o seu contrato com ela, precisa ser desligada da organização. Porém, aquele professor, ele tem um vínculo muito forte com os alunos. Então, se aquele professor sai de forma abrupta, você perde os alunos. Então, se eu tenho conhecimento técnico, eu meto a cara. Isso aconteceu agora. Não depende de ninguém, né? Eu não dependo de ninguém, então aconteceu agora. Ano passado, no final do ano passado, eu estava com 4 professores que estavam me dando problema no sentido de estar em comunhão com os nossos ideais da organização. Alinhamento cultural. E eu tive que desligar esses professores e eu assumi as turmas. Massa. E aí eu assumi as turmas, fiquei naquelas turmas, treinei novos professores e aos poucos eu vou saindo. Então, todas as vezes que eu preciso fazer uma mudança drástica, quem assume as turmas sou eu. Eu não fico na mão de ninguém. Então, eu não fico segurando um professor ou um profissional que não esteja alinhado com os meus ideais ou com os ideais da organização, porque eu fico com medo de perder os alunos. Não, eu vou, meto a cara, faço o que tem que ser feito, treino outra pessoa e não perco os alunos. Não, e respondeu na prática, né? E ele tem um grande exemplo do que é se colocar num negócio onde você não tem experiência, que foi o restaurante, né? Exatamente. Aí, isso aí já foi nossa terceira unidade, né? Quando apareceu a oportunidade da gente abrir um CF98 na Coama, que a gente cometeu um erro, né? Até porque a gente não sabia, a gente cometeu um erro de querer fazer o mesmo formato que era feito aqui no Renascença. Só que é outro ambiente, é outro modelo. Lá são 8 quadras de areia, não tinha o espaço e a estrutura que a gente tem aqui no Renascença. E a gente quis implantar o mesmo modelo, o que não deu certo, o modelo de aulas. E a gente também tentou pegar o restaurante do espaço, ou seja, entrar no mercado que a gente não tinha know-how. E aí eu estava demandando minha energia em algo que eu não sabia para aprender e deixando de executar o que eu sabia fazer, que era dar aula e gerir a academia, para passar a gerir restaurante. E aí foi um fracasso, a gente não conseguiu atender as expectativas, só dava prejuízo.
até que a gente conseguiu alugar o nosso espaço para um especialista e finalmente a gente conseguiu ter uma resposta em termos de margem representativa. E isso é legal, sabe por quê? Porque muitas pessoas acham que ela tem que diversificar. A diversificação, muitas vezes, ela é um risco. Porque a diversificação, eu vou querer ter uma empresa X, Y, Z, CNPJs, estruturas, mercados totalmente diferentes. Você diversifica, mas é no retorno que você tem naquilo que você é bom. Entendeu? Então, vocês têm muita experiência aí com a academia, com a estrutura de natação, que são super experientes, super conceituados, com o CrossFit também, né? Mas agora, restaurante, outros segmentos, já é uma outra situação, né? Tem que se focar naquilo que você é muito bom. Focar naquilo que é bom. Diversifica, mas é com outras estruturas, com investimentos, né? Mas é onde traz mais retorno, é onde você tem onde a gente experiência. sabe, onde a gente tem E foi o mesmo cenário lá quando a gente começou. Quando a gente começou dentro de uma estrutura, dentro das clínicas, eu já tinha minha formação como dentista, mas aí na área de saúde você tem as especialidades. Você tem implantodontia, você tem a prótese. Então, eu já tinha especialidade em implante, já tinha especialidade em prótese. Quando eu comecei, as duas principais especialidades que geriam o negócio eram essas. Então, assim como um professor que saía e você gerenciava, se um cirurgião saísse, eu entrava lá e resolvia a situação até treinar uma outra pessoa. Não ficava na mão de ninguém. Né? E até para você lidar, discutir, né? Não que você não possa tocar uma empresa, mas isso daí traz muita velocidade e segurança para o negócio. Muita segurança. Na verdade, eu acho que a palavra é segurança. Você se sente seguro com aquela estrutura, com aquela... Se aquela pessoa não está atendendo, você domina. Mais uma vez as nossas histórias se conectam, que o Vitor fez o inverso do que eu fiz. Eu comecei na educação física, né, Elcio? E o Elcio viu em mim lá atrás, no ano de 2015, Vitor, manejo com pessoas. Eu costumo falar que eu sou muito grato a Deus pela minha formação em educação física na UFMA. Um abraço a todos os meus professores, colegas. Me formei no ano de 2008 em educação física, bacharel pleno, né? E eu sempre empreendi na área de academias, né? E a minha história conecta um pouco com a Viva Água, parte dos equipamentos, uma vez que a gente expandiu a Render Academia Gym Sport Center, esses equipamentos que iriam para mim, que eu sonhei a vida toda por eles, aí chega a Viva Água e compra todos os equipamentos. A Denise leva tudo. De carro usado, de carro usado, que era um arrendatário, né? Mas ali eu sempre empreendi, dei meu CNPJ no ano que eu casei, 2006, né? Então já tem mais de 20 anos, 26 anos, vai fazer 20 anos na verdade, ano que vem. Então, quando o Elcio ele olha para mim, Vitor, e fala, cara, eu acho que o André ele tem algumas competências aqui legais para trabalhar com pessoas. Porque não tem como tu não aprender de gente trabalhando em academia, Vitor. De 6 da manhã às 22 horas é lidando com quem? Gente. Todo tipo de ser humano. Aí Elcio falou, cara, André, eu acho que tem um negócio bom ali pra gente. Eu tava cansado desse ramo, eu confesso, mais de 10 anos militando ali com academia, cheguei a ter uma marca própria, Fit7, vários alunos ali no Beckman, né? Quando eu saio da Gym Sport Center, eu abro minha própria marca. Sou muito feliz e muito grato. Mas ali eu vi também que eu precisava de conhecimento, Vitão. Que o meu conhecimento na área de educação física não ia me levar muito longe. Embora eu soubesse ali, né, educação física, trabalho o corpo como inteiro. Mas eu tive que buscar, né, os conhecimentos na área de gestão de pessoas, na parte de administração. Aí eu tive que, mais uma vez, me formar nessa parte de administração e gestão de pessoas. Então, eu fiz o inverso do que tu fez, para que a gente tivesse o conhecimento, realmente, para que o nosso negócio hoje a gente entendesse e como colocar e como ser algo duradouro. A gente vai para 20 anos, né, estabelecendo já a nossa marca. E eu te falo, só completando o que você falou, a maior dificuldade na gestão, para mim, é a gestão de pessoas. Eu tive uma conversa, antes de vir para cá, eu estava tendo uma conversa com a minha administradora, e eu falei com ela, a gente precisa ter habilidade na gestão de pessoas. Não adianta você ter pessoas tecnicamente boas que não se comunicam. Perfeito. Se a gente não tiver a capacidade de sentar para conversar, para resolver esse problema, para acabar com essa fofoquinha, para acabar com esse leva e traz, e a gente ser profissional e ter relacionamento profissional, vocês não precisam ser amigas, vocês não precisam sair daqui para tomar chopp e eu estar uma dormindo na casa da outra. Mas vocês precisam se relacionar profissionalmente, vocês são profissionais, não são? Então se relacionem profissionalmente, isso é essencial. Então é muito difícil a gente ter essa capacidade aí de gerenciar pessoas. É o maior desafio. É o maior desafio, não tenha dúvidas.
Vamos passar agora para o segundo bloco, e aí no segundo bloco a gente vai falar daquilo que destrói o valor de uma marca, né? Eu acho que o Vitor tem muito a contribuir com a história da Viva Água, né? Porque a gente, ali na conversa, estava falando sobre isso, né? O que diferencia hoje a Viva Água, né? Eu acho que o poder que a Viva Água constrói com a experiência causada naquele aluno, naquele cliente, né? Então, hoje, o que diferencia a Viva Água de outras estruturas, quer seja escola de natação, quer seja aí outras academias? Então, qual é o grande diferencial, né, na geração de valor? O que tu observa o que hoje a Viva Água consegue implementar de forma diferente? Qual o foco de vocês em relação a isso? Eu vou te responder de forma bem simples e objetiva. Investir em pessoas. Quando a gente investe em pessoas, quando a gente investe em atendimento humanizado, o processo fica diferente. Então a gente, durante todos esses 40 anos, sempre teve como primordial o treinamento com os nossos profissionais. Então treinar pessoas é o segredo para a gente da nossa gestão, porque equipamento fica velho. Azulejo tem que refazer, tem que trocar. Borda de piscina, o piso fica escorregadio, tem que trocar. Então, quando você investe em pessoas, quando você investe em treinamento, e para isso você tem que ter uma metodologia clara, processos claros e a capacidade de cobrar para que esses processos sejam cumpridos, eu acho que é o grande diferencial, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem incorporado tanto na Viva Água, que criou uma metodologia própria de desenvolvimento e aprendizado, como no CF98, também em termos de treinamento. Algo que eu não abro mão dentro da nossa organização é alguém faltar treinamento. Se a pessoa falta um treinamento, para mim já é um primeiro aviso. Na segunda já é motivo de desligamento. Porque se a pessoa não participa do treinamento, que não é só um treinamento, é um alinhamento de conduta, é ouvir o que aquele profissional precisa para que ele entregue de forma mais eficiente possível, é entender, é passar para eles com clareza quais são as nossas expectativas em relação às ações dele. Então, as expectativas, as claras, um alinhamento de conduta, você não vai ter uma equipe coesa. Não vai ter uma equipe orientada para o mesmo caminho. Vai estar cada um falando uma coisa. Quando você tem uma equipe onde cada um fala uma coisa, já não é mais uma equipe. Já é um trabalho individualizado. Equipe. Equipe. Aí é a pessoa que só pensa nela. Então, a pessoa pode ser tecnicamente boa o tanto que for, mas se ela não estiver remando na mesma direção da equipe do barco, o processo é falho. Maravilha. Eu acho que tu já respondeu a minha pergunta, mas eu vou fazê-la. Aqui, Vitor, existem uns rituais, uns ritos, que eu e o Elcio, a gente não abre mão. A gente tem um código cultural. Quando o colaborador ele entra, eu não olho o currículo primeiro do cara. Primeira coisa que eu vou fazer com ele é bater um papo com ele. Eu vou ver se a gente tem fit cultural, se os meus princípios, os meus valores, o meu código cultural hoje, que ele é impresso, são 10 códigos, a gente fala muito isso aqui no Manos Podcast, eu vou falar um pouquinho desses códigos, vou pedir para ele contar a história dele para ver se em algum momento eu consigo me conectar e a cultura daquele cara vai fazer o mínimo de sentido com a minha cultura para ver se a gente tem um fit cultural. E existem rituais, e você já falou até um deles aí na sua cultura, da sua empresa, aqui que eu não abro mão também. E um deles é que a gente tem um encontro, uma convenção. A gente faz esse ano, dia 15 de novembro agora, a gente fez a 9ª convenção da Oral Sim. Eu reúno todos os doutores, né, que a gente precisa ali, todos os colaboradores, e a gente leva ali uma média de quase 100 pessoas para dentro de um local onde a gente dá treinamento, onde a gente tem um momento de convivência. Então, é um ritual da nossa cultura, que há quase 10 anos, ano que vem vai fazer 10 anos desse ritual que a gente faz, que a gente não abre mão. E dentro da sua organização, Vitão, dentro da Viva Água, dentro do CF98, dos outros projetos que vocês têm, fala um pouquinho dos rituais, dos ritos, de algo da cultura de vocês que vocês não abrem mão para vocês serem uma empresa de mais de 4 décadas. E continuar inovando, sendo tradicional e continuar inovando no mercado fitness hoje. Seguir os princípios dos valores, né? Onde a gente precisa ter uma orientação pela missão
quais são os nossos propósitos dentro da organização. A gente precisa ter, principalmente, um atendimento humanizado, esse atendimento humanizado, se não tiver claro para todos, cada um vai entender de alguma forma. Então, por isso que é importante essa presença nos encontros, nos treinamentos, nas reuniões, e isso é fundamental para que você consiga exercer a tua função de professor na metodologia da forma certa. Você tem que estar em treinamento. Aí me perguntam, pô, Vitor, mas tu gasta tanto, investe tanto em treinamento, e aí na hora que esse cara tá treinado, vem alguém e faz uma proposta, que é o que mais acontece. Direto. Né? Então, a gente treina aquele profissional, aí vem a academia que não investe em treinamento E leva o cara com uma proposta maior. Então, pior do que tu perder uma pessoa treinada, tu ficar uma sem treinada. é tu não ter profissionais treinados, né? Porque a pessoa deixa de treinar o profissional com medo de perder ele. E aí é que tá o segredo. A gente tem que ter alguém sempre pronto para substituir aquele professor. E para que você tenha um profissional pronto para substituir aquele professor, profissional, tem que ter treinamento rotineiro. E é melhor ter uma pessoa treinada, quer seja por um ciclo de 2 anos, 1 ano que seja, do que ter um cara destreinado por 10 anos. É isso. Aí esse cara que é destreinado, ele acaba com a sua empresa. É esse cara que acaba com a empresa. O time, Vitor, ali do treinamento, é uma vez no mês? Como é que tu reúne a galera lá? Como é que Na Viva Água, os treinamentos são semanais, são treinamentos de 1h30 a 2 horas. No CF98, a gente faz treinamentos mensais. A gente escolhe um sábado e fica a tarde toda em treinamento reunião. Então, são 4 a 5 horas por sábado de treinamento e reunião. Então, o cara para entrar lá... Isso no setor de professores. Já no de vendas e atendimento, recepção é 1 vez por semana. Mas a minha pergunta é, se o cara entrar lá, tu já deixa isso claro na primeira conversa que tu tem com o cara? A gente tem um POP, né, que são os procedimentos operacionais padrão, onde a gente vai, a pessoa chega, ela já recebe um POP. Faz sentido pra ti? Lê tudo, faz sentido? Você tá disposto a isso? Maravilha. Sabe que um sábado por mês você vai ter que deixar de estar com a família, vai deixar de estar na resenha, na balada, para estar aqui treinando, ganhando conhecimento, discutindo, pro seu próprio bem, pro bem da organização? É isso que tu quer? É isso que eu quero, então. E essa questão que tu falou sobre, muito interessante por sinal, sobre antes de ver o currículo do profissional, você primeiro entender o comportamento. Tem uma frase que eu levo muito comigo: quem contrata por currículo, demite por comportamento. Né? Então, essa Bem questão de contratar por comportamento faz total sentido, porque a parte técnica a gente treina. A maioria das demissões mas a moral, a honestidade, a proatividade, a essência daquela pessoa, daquele profissional, a gente não treina. Aquilo vem de casa, aquilo vem de educação familiar. Não treina e não muda. Não muda. Então, é muito mais fácil você treinar a parte técnica, a parte operacional, do que você treinar a essência da pessoa. E antes do Elcio fazer a próxima pergunta, e tem tudo a ver, Vitão, a gente se conecta muito com relação a isso. Tem uma frase aqui que eu falo muito pro meu time, e eu que cuido aí, tenho essa responsabilidade, né, como diretor de operações, de cuidar do time, cuidar das pessoas. E eu falo muito para Tami, que é a nossa gestora, a nossa head de RH, é a frase: treine tão bem para que ele possa ir para qualquer lugar, mas cuide dele tão bem para que ele decida ficar. Então, como o Elcio falou, a pior coisa é tu não treinar um profissional, é tu não capacitar, é tu não investir, não levar ele para um curso, não levar ele para um treinamento. A gente também tem rituais aqui de treinamento, é tu estar com um profissional de fato destreinado dentro da tua organização. Se a concorrência levar, o cara tá pronto para ir e você vai ter que repetir esse treinamento incansavelmente, porque não vai parar, né, Vitor? Não vai parar, e você tem que saber que você vai perder em algumas situações. E nem criar uma expectativa. Faz parte. Nem criar uma expectativa que o cara vai ficar a vida então toda você ali. Entende, pô, qual foi a proposta que tu recebeu? Foi isso? Vou ver vale a pena lutar? Vou ver o que eu posso fazer para tentar te segurar aqui Mas comigo. Antes de tu falar, deixa eu ver, primeiro tu vai, pô, faz sentido eu lutar por esse cara? Exatamente. O cara tem alinhamento cultural, o cara tem a minha cultura. O cara, além de ser bom na técnica, porque é obrigação a técnica, né, Vitor, pra gente hoje como profissional em qualquer área, mas o cara, pô, é bom no comportamental, o cara faz bem pra equipe, o cara tem uma energia boa quando tá com todo mundo, o cara segue o nosso código cultural, o cara serve agrega as pessoas, pra organização, o cara agrega pra pessoa, faz sentido eu lutar por ele, porque tem outros que tu vai dar graças a Deus. É isso. Perfeito.
Esse aqui tá bom. Pô. Tá na hora de ir mesmo. Tá na hora de ir. Mas é exatamente isso, André. É exatamente isso. E eu levo muito isso comigo, cara. Assim, antigamente, nossa, eu ficava... Pô, esse cara vai me abandonar, fiz tudo por ele, dei treinamento, dei amor, dei carinho, dei curso. Cara, eu me sentia traído, era assim, pra mim era uma faca no meu coração. Mas depois eu entendi que esse era o ciclo, que isso fazia parte. Zero game. E que depois de tantas vezes que acontece, você entende que é assim. E sabe o que, Faz que vai parte, acontecer, Elcio e Vitor? Inclusive, graças a Deus, a gente tem uma parceria, né, Vitão? Agradeço aí mais uma vez a parceria Grupo Caldas, Oral Sim e a Viva Água, que foi difícil entrar lá, viu, gente? Você não consegue entrar muito fácil, não. Tem todo um estudo de currículo, conversa. A professora Denise Araújo. Bem criteriosa. E ela zela muito pela marca, quem que vai entrar junto da Com marca certeza. dela ali. Que é uma associação de imagem. É uma claro. associação de imagem, não tenha dúvida disso, né? E que essa pessoa, Vitor, pode ter certeza, ela vai levar a tua cultura para onde ela for. Ela pode até sair por uma proposta melhor, porque ela vai sair de fato. Sim. Mas ela vai comparar e vai dizer, caramba, a Vivago era diferente. Eu não... Aí, aqui a minha cultura eu não recontrato, Vitor. Eu não estou dizendo que é certo ou que é errado. Sim. Eu agradeço, eu respeito quem recontrata. Mas eu sou muito claro. Na minha cultura não existe recontratação. Alguém se arrepende, foi pro outro lado, fala assim, pô, dá mais uma Dá chance. mais uma chance. Eu sou muito, eu não posso dizer que eu nunca vou fazer isso, Sim. mas hoje eu sou muito resistente à recontratação. Por isso que eu vou dar o meu melhor, eu vou treinar como você faz. Mas aí o cara sai por uma proposta melhor. Mas depois ele vai ver que essa proposta melhor, às vezes não é só o financeiro que mantém um profissional, que mantém aquele profissional engajado na equipe. Tem muito mais a ver com o tratar, o cuidar, o servir, né? Que a nossa cultura é muito forte disso. Aí ele se arrepende e quer voltar. Hoje, tu recontrataria um profissional desse? Qual é o teu sentimento a respeito da recontratação? Então, eu já recontratei, são raros os casos, né? Às vezes, por exemplo, quando a pessoa sai por uma situação de, pô, eu tive, não por proposta, mas sai por uma situação, Vitor, tô com um filho doente, aconteceu isso aqui, eu vou precisar me ausentar, papapá. Depois acontece da pessoa voltar, eu avalio, vejo se ainda se encaixa dentro daquele processo. Eu acho que depende do caso. Eu acho que é muito de profissional para profissional, de como aquela pessoa saiu, de como ela se posicionou na hora de sair, como foi o comportamento na hora de sair. Pô, vou sair, mas pô, vou esperar contratar alguém, vou me dedicar aqui até vocês acharem uma outra pessoa, realmente é algo que eu preciso ir. Se sai pela porta da frente, se sai da forma legal, eu acho que é algo a ser avaliado. Eu não sou radical em relação a esse ponto. Eu acho que depende. Legal. Então a gente finaliza aí esse bloco, Vitão, e a gente vai agora para um bloco onde a gente vai agora dar a possibilidade de você fazer uma pergunta. Opa, entendeu? Beleza. Já conhece aqui a galera, né? Então a vez está para ti agora. Faça uma pergunta para a gente aqui para a gente ir trocando legal. e continuar Tem uma o bloco. pergunta legal para fazer para vocês. Manda. Assim como vocês, eu também trabalho com a minha família, né? Então, quando você mescla esses dois caminhos, a família e o trabalho, conflitos acontecem. E esses conflitos, no sentido de discordância, às vezes eles extrapolam o ambiente profissional. E às vezes eles acabam interferindo no pessoal. Como vocês lidam com isso? Como vocês conseguem separar? Ó, trabalho é dessa porta para cá, dentro de casa não se fala de trabalho, ou vocês misturam tudo. Eu lá em casa, em casa a gente mistura tudo, na hora do almoço é uma confusão, depois já faz as pazes, e assim a gente vai fazendo. Eu confesso que eu tenho dificuldade, eu e minha mãe, meu pai principalmente, meu pai até mais tranquilo, mas eu e minha mãe, em algumas situações a gente acaba extrapolando o ambiente profissional e leva pro pessoal, pro familiar. A gente tenta não fazer, mas eu sei a dificuldade que é e eu não sei como vocês fazem, eu gostaria de saber. Não tem como deixar de ser o filho, o Vitor, né? Não tem, isso daí é indissociável, né? Da mesma forma que eu não tenho como deixar de ser o irmão, acho que vem até primeiro, né? Claro, claro. Mas além de trabalhar eu e o André, uma fase, tem a Larissa também, né?
que aí uma vez uma época ela estava mais presente ali, tomando de conta do financeiro. Então era nós três, e começamos nós três, eu, o André e Larissa. Então, lógico, é fácil? Não é. Tem coisa que extrapola, que vai terminar em casa, que a gente acaba, né, não conseguindo separar. Mas eu acho que na nossa trajetória a gente foi mais positivo do que negativo. Sim. Porque também tem o outro lado, né? Da família, da conexão que a gente tem como irmão. E a gente trouxe muito mais a potencialidade de eu conhecer o André e o André me conhecer e a gente tornar isso dali uma potência no nosso dentro do negócio para ajudar a gente, do que os conflitos, né? Então, assim, é inevitável, conflito vai ter, né? Discordância vai ter. Mas a gente aproveita muito mais a nossa conexão e o fato da gente conhecer as habilidades do outro e utilizar isso para o negócio do que os conflitos de fato. É isso, né? Essa pergunta é maravilhosa. Primeira vez que a gente recebe essa pergunta aqui, inclusive, Vitor. E obrigado, é maravilhosa. Mas é o que o Elcio falou, a gente usa a família como um catalisador. Não tem como dissociar, né? Somos irmãos, ponto final. Mas a gente tenta usar isso como algo positivo e não negativo. Então já existe uma conexão natural, de fato, como também existe lá na tua família. Muitas coisas você já sabe como é que tua mãe vai pensar e vice-versa, como Sim. tu vai pensar. Nós dois não é diferente. Então já existem coisas que eu travo lá em cima. Falei, não vai passar. Como tu também já sabe. Então, muita da nossa conexão, a gente já avança e ganha muito tempo, muita velocidade, porque a gente já se conecta há muitos anos, né? Nascemos, fomos criados juntos. Mas, para responder essa pergunta, uma coisa que fez muito sentido pra gente, que eu posso deixar de sugestão para todos, separam bem as tarefas. Separar bem. Então, tinha tudo para dar muito errado, Vitão, mas acabou dando muito certo, porque a gente separou muito bem as nossas tarefas. Então, a gente chegou no momento e falou, meu irmão, o que eu tenho que fazer? O que tu tem que fazer? Vamos separar bem. Então, lá no começo, 2015, ficou muito claro. Dr. Elcio cuida da parte técnica e processos. André cuida de pessoas. E era comum, Vitor, muitos colaboradores chegar direto no Dr. Elcio para resolver questões pessoais. Dr. Elcio isso, Dr. Elcio Muralha, Dr. Elcio... Então, se ali o Elcio tomasse uma decisão, eu teria que dizer, ó, a decisão do Dr. Elcio é que está tomada. Segue dessa forma. Mas ele sempre teve muita sabedoria, eu agradeço a ele por isso, porque ele, ó, quem resolve isso aqui é o André. Então você vai lá resolver com ele. Então as pessoas tentavam encurtar o caminho com o Dr. Elcio, mas quem resolvia era eu. Então deixar os papéis claros é muito importante dentro de qualquer organização e qualquer organização familiar. Então, se você vai cuidar de uma determinada área, cuide, acredite, confie que aquela pessoa vai dar conta do recado. Então acho que a gente separou bem as tarefas e isso acabou dando muito certo. A gente sabe que o investimento em marketing, por exemplo, aqui, o podcast, que a gente... É um investimento, né? Vocês, toda essa equipe, todo esse equipamento, essa sala, né? É um investimento alto. E às vezes a gente se questiona, pô, será que esse investimento está gerando um retorno? Está gerando um retorno no sentido financeiro direto? Essa avaliação, ela obviamente tem que ser feita de forma muito minuciosa e enxergando o futuro, enxergando de forma mais ampla. Como vocês fazem essa avaliação, sabendo que é tanta dedicação, é energia, é tempo, que é nosso bem mais valioso? Eu tô perguntando até porque eu também já fiz podcast, já trabalhei no podcast, e apesar da gente ter gerado muito conteúdo extremamente relevante, que quando a gente vai ver a quantidade de visualizações, é uma quantidade não muito representativa, pouca gente. Aí quando a gente abre um Instagram que vê o pessoal fazendo dancinha de TikTok, milhões de visualizações, e quando a gente fala de conteúdo que realmente é relevante, conteúdos técnicos, conteúdo que vai trazer, que vai fazer a diferença na vida de pessoas, pouquíssima audiência, né? Como vocês lidam com esse sentimento e o que motiva vocês a continuar fazendo? Legal. O investimento em marketing, e eu aprendi isso depois que a gente começou a tocar um negócio muito maior, né? Porque a gente que é profissional liberal, o educador físico, o dentista, o médico, a gente não aprende nada sobre isso, né? A gente estava conversando sobre isso, eu acho que você já citou isso também. Mas a partir do momento que a gente começa a entender que o marketing ele não é uma possibilidade, ele é uma necessidade real de qualquer empresa que quer crescer e que quer realmente ter
vendas recorrentes, faturamentos lineares, isso daí muda o jogo. Então, o que mudou o jogo para a gente? Mudou o jogo a partir do momento que a gente decidiu e entendeu que o investimento do marketing, ele é uma prioridade. Então, hoje, basicamente, esse investimento, ele é uma prioridade. Se eu não faço um investimento, eu não tenho faturamento. E ele é proporcional, né? E hoje existem vários tipos de investimento em marketing. Tem o investimento de performance, que hoje a gente gera ali uma quantidade X de pessoas que se tornam interessadas através dos nossos anúncios na internet, na televisão e na rádio. Mas hoje com a internet tem muito dado. A gente consegue metrificar isso de forma muito precisa. Então, se eu gero 2.000 contatos ou leads, pessoas que estão interessadas, ela entra dentro da minha estrutura. E a gente sabe hoje o valor que a gente paga por cada lead. No final da conta, esses 2.000, né, se transformam num percentual de faturamento. E essas pessoas que fecham um contrato, que se tornam pacientes, elas trazem um retorno. E esse retorno ele é metrificado. Normalmente está abaixo de 10%, 5%, 6% desse investimento é muito pouco. Então faz muito sentido, entendeu? Então se você pega ali, faturar 1 milhão, 10% é 100 mil reais. Se você jogasse ali 100 mil reais de investimento para faturar 1 milhão, faz sentido ou não faz? Com certeza. Faz sentido. Então, assim, isso é o marketing de performance que a gente hoje consegue mensurar muito bem na linha, no resultado, através de dados. Agora, como eu vejo muito a Vivago, o CF98, trabalhar com posicionamento, né? Uma construção, nem que seja no outdoor, numa marca. Aí a gente já tem um outro posicionamento, que é um posicionamento onde a gente vai se posicionar como uma marca, levar ali a nossa imagem, mas eu não consigo metrificar isso, porque eu não sei quantas pessoas de fato vieram daquele outdoor, vieram de fato ali, eu não tenho isso em números. No universo do online, eu tenho isso em números de forma muito precisa. Mas é muito importante também a gente investir na televisão, a gente investir na rádio, e a gente vem fazendo isso com muita consistência ao longo de anos. Então, o segredo é saber como fazer e a consistência. Fazer sempre, fazer todo o tempo, que isso daí vai trazendo um empilhamento de resultado que hoje a gente tem muito mais facilidade. Investimentos, às vezes, cada vez menores, com mais resultado, pelo posicionamento que você constrói, que é o brand, a marca que a gente tem, né? Então, isso daí fez bastante diferença e a gente não faz sentido não continuar investindo em marketing. Massa, isso aí. Eu percebo, né? Vocês... A Oral Sim tá em vários lugares, eu vejo sempre a Oral Sim no Instagram, nos patrocinados, e isso é muito legal. O 98 também tem uma abordagem muito agressiva no marketing, né? A gente, muitas vezes a gente só faz reforço de marca, isso. A gente coloca uma logo do CF98 para quando o cara olhar aquela logo ele lembrar, pô, eu tenho que treinar. Né? Às vezes não às vezes não, a gente não tem uma métrica direta daquele outdoor, daquele frontlight que a gente investiu, mas a gente sabe que aquilo ali tá reforçando, tá relembrando a pessoa da necessidade de treinamento. Sem dúvida. E esse é o mais difícil de fazer, porque você não tem, mas você tem uma noção e uma experiência de que tá criando um brand, uma marca ali, e não tá vindo aqueles números exatos, que é o que a gente gosta de fazer, de né? Metrificar, que é o que hoje na internet a gente consegue, né? Com os patrocinados, os leads, afunilando. Eu costumo falar, Vitão, o Elcio é o cara dos dados, dos números, pra gente encerrar. Então, a gente confia em Deus. No resto, tragam-me dados. Então, tudo com o Elcio tem que ser metrificado. E isso é importante pro processo, né? Pra gestão, né? Então, você sabe o quanto isso é importante. E quando tu fez essa pergunta, eu sou o cara do outro lado. Eu acredito que tem que ter o ROI. Tudo que você investe tem que ter o ROI. Primeira coisa que tu quer saber, quem investe é o ROI. Qual o retorno do meu investimento? E números não mentem. Concordam? Concorda, Elcio? Números não mentem. Mas eles não falam tudo. E o Humanos Podcast, o investimento que você faz no instituto, no orgânico, você não vai ter um ROI. Mas você vai ter uma continuidade. Você escolheu estar ali naquele lugar. Você escolheu ser persistente ali. Gerar autoridade. Gerar aquela autoridade. Eita. Então, se você vê hoje os maiores players nesse cenário específico de podcast, eles começaram há muitos anos, estão muitos anos lá atrás. Um JJ Podcast, o Flow, que é hoje uma marca, né? Sim. O cara, inclusive, tá vendendo. Tá vendendo, não. Ele já é um grupo hoje muito forte. Então, você vê caras que estão posicionados há mais de décadas fazendo aquilo. E com consistência. Então,
a minha resposta é escolha. Você escolheu estar fazendo aquilo e o Elcio complementou. Persistência. Uma hora vai dar certo. Não pode ser imediatista. Você não pode desistir daquilo. Parar. O nosso maior... Não é nem persistência. É como na atividade física, é constância. Constância. As pessoas são muito inconstantes. Tem que ter constância. Então, é toda essa estrutura aqui. E o mais caro dessa estrutura é o meu e o teu tempo. E o tempo do Elcio. Com certeza. Que a gente não consegue mensurar isso, né? Mas a gente tem que estar gerando esse conteúdo, gerando tudo isso. Vitão, cara, obrigado pelas perguntas. Agora a gente vai para o último quadro, para encerrar, que é o quadro Responde ou Corre. Vou fazer uma pergunta rápida. O Elcio também, você vai responder com aquilo que vier na sua mente. Boa. Vitão, o que derruba uma marca mais rápido? Baixar preço ou entregar mal? O que derruba rápido? Baixar Entregar mal. Entregar mal. Sem dúvida, né? Entregar mal. Baixar preço faz parte da estratégia em algumas situações. Sim. Por exemplo, Black Friday, a gente já dá uma baixada de preço. Sazonalidade, então a gente tem que ter algumas estratégias de legal. sazonalidade, principalmente na academia, mês de dezembro. Ninguém quer saber de treinar, o pessoal só quer saber de compra, de comida, de bebida. Aí eu entro Ninguém as fala de anormalidades. treinar, assim, fala os que são mais Raiz. já é raiz, mas pro público geral é complexo. Vitão, qual o diferencial da Viva Água e do CF98 que você nunca negocia? Treinamento. Treinamento e processos. Legal. Treinamento em processos e cumprimento dos processos. Você é a prova viva disso, né? Não, e ele bateu muito nisso, né? Então acho que faz parte, até mesmo que o treinamento nada mais é também do que ratificar a cultura da empresa. Ratificar. Porque ali não é Poxa, só o treinamento técnico, mas você está trazendo o time para um alinhamento. Ó, Claro. aqui, assim, o que a gente aceita é isso. Expectativas o que a as gente não aceita. claras, porque se as expectativas não estiverem claras, tanto para o empregado quanto para o empregador, nada funciona, que vai cada um correr para um lado. E a autoridade disso que tu respondeu, Vitão, que você não negocia, é que o Código 9, nosso Código 9, ele fala que é a cultura do dono, a cultura ownership. Cara, você vai ver eu e meu irmão sempre dentro desse processo, resolvendo o problema, buscando soluções para os nossos pacientes. E eu vejo muito isso na Viva Água. Você é o cara, ó, pega aí, não, você vai lá, faz o movimento, treina o movimento, executa o movimento, exercita isso no dia a dia e você está dando um recado ali que não é a melhor, é a única forma de liderar. Então, Sim. é o exemplo, cara. É o exemplo. Então, parabéns e belíssima resposta. Isso aí. Qual a frase que guia suas decisões quando o negócio aperta, Vitão? Qual o primeiro sentimento? O bicho tá pegando. Cara, tu recorre para onde? Qual é a frase? Aonde tu te apega quando o negócio aperta? Porque aperta para todo mundo. Em alguma fase da vida vai apertar nos negócios. Acreditar na força familiar e acreditar no propósito. Massa, Tem que buscar qual é o teu propósito. Por que você está fazendo aquilo? massa. Quando você entende, busca o propósito, por que você escolheu entrar nessa, aí eu acho que você ganha forças e continua. Massa. Propósito. Vitão, na tua visão, o que mais gera valor de marca hoje? É presença forte dentro do digital ou um marketing boca a boca bem feito? O marketing boca a boca bem feito. Eu acho que o marketing boca a boca bem feito, ele gera credibilidade, né? Ele gera identificação. Eu acho que gera... eu acho que o lead, ele é muito mais direto. O digital, ele tem que funilar muito, né? Tem que estratégia de funilamento. Tem que trabalhar com uma escala muito grande. Uma escala muito grande. Então, acho que o boca a boca, ele é mais representativo. Ele traz mais resultado. Eu acho que vocês são a resposta disso, a Viva Água. Hoje você consegue ver o quê? A terceira geração de alunos hoje Terceira geração. A gente tem o avô que nadou com meu pai, teve o filho que nadou com meu pai e agora o neto tá nadando com meu pai. Então, fica muito claro como o boca a boca não sai de moda, né? Então, É a tradição, é né? a tradição, né? Então, Eu acho que a Viva Água, ela tem esse conceito de ser tradicional porque exerce um serviço de qualidade há 40 anos. É um serviço que é o mesmo serviço há 40 anos no sentido técnico, né? No sentido de entrega. Vem se aprimorando. Óbvio que vem as inovações, mas a base da metodologia ela é a mesma de 40 anos atrás. maravilha. E obrigado, Vitor, por todas as respostas. Conecta muito.
E eu quero deixar aqui mais uma vez um agradecimento à Vivago, que consegue juntar, parece que duas palavras que são antagônicas, mas que fazem todo sentido, que é a tradição e a inovação. Como você ser tradicional e inovador ao mesmo tempo, né? Então a gente citou vários exemplos aqui, né? Que vocês são pioneiros, são visionários dentro do fitness, dentro do wellness. Então, parabéns, muito obrigado pela sua presença. Eu acho que construiu muito, colaborou muito aqui para os nossos ouvintes do Mano Podcast, a importância de você conhecer a área de atuação, de você entrar no core business que você domina, que você é autoridade. Se você está lá dentro e faz, você gera mais autoridade ainda, né, Vitor? Então, parabéns por isso, pelo CF98, por tudo que vocês vêm exercendo. Foi um dos divulgadores, né, vamos dizer assim, de tornar o futevôlei hoje uma marca, um esporte conhecido na população maranhense, era algo que pouco se falava, hoje tá em alta, você sempre vê escolinha de futevôlei, tu corre na praia hoje, nego jogando futevôlei, então parabéns mais uma vez pelo pioneirismo, e a gente é muito feliz de ter você aqui conosco e ter colaborado, e muito obrigado, Vitão, nossas palavras são só essa, cara, gratidão, porque ficou um conteúdo maravilhoso, eu tenho certeza que vai ajudar muito você que busca sobre gestão, sobre liderança, sobre conhecimento de pessoas. Valeu, Vitão, obrigado, cara. Eu que agradeço, uma honra participar desse momento com vocês, agradeço o convite, e maravilha, vocês são referências e para mim é uma honra ter uma parceria com a Oral Sim e a Vivago. Show de bola. Sem dúvida, fechamos com chave de ouro essa temporada do Manos Podcast, é com o hoje Vitor mesmo. Teles, fazendo a história da Vivago. Um abraço para Denise, para seu pai também, né? Então, obrigado pela presença, ficou fantástico o episódio. Gente, vamos deixar aqui o Instagram do Vitor, do Manos, para que vocês possam seguir, tá bom? E ano que vem tem mais. Uma nova temporada do Manos Podcast. Guarda aí, tá galera. por aí. Bom, Valeu. turma. Tchau, tchau. Valeu, Vitão. Valeu!